Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia. E hoje, nesse domingo, começo de semana, as leituras elas falam para a gente, né, que a palavra de Deus nos motiva a dar a resposta de fé, né? Aqui estou, envia-me, né? Deus nos chama para a missão e é nosso dever realmente acolher, né? Dizer o nosso sim. Então, acolhendo essa missão, né? Nós dispomos-nos a nos deixar moldar pela graça divina, né? E avançar sem medo na missão de anunciar o Evangelho. Então, a primeira leitura de hoje está em Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Tal como a gente pode ver aqui nessa primeira leitura, né? Deus ele nos chama para a missão, né? Ele pergunta, né? A quem enviarei, né? Quem há de ir por nós, né? Então a nossa resposta deve ser: Eis-me aqui, envia-me, né? Então realmente Deus nos chama para essa missão de evangelizar, de anunciar o Evangelho, né? De pregar a palavra de Deus para aqueles que precisam, né? E é nosso dever realmente aceitar, é nosso dever realmente acolher, né? Acolher essa missão no nosso coração, né? E dar a nossa resposta de fé, dar o nosso sim, tá certo? A segunda leitura está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 11. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles. Assim pregamos e assim haveis crido. Então, essa segunda leitura, né, mostra que a fé em Cristo ressuscitado é o fundamento de toda a esperança da catequese, é o nosso fundamento, né? Realmente o fundamento realmente do cristão, né? Nós devemos realmente anunciar essa boa nova para as pessoas. Cristo ressuscitou, Cristo nos salvou, né? Salvou a humanidade, né? Ele veio para a nossa salvação, para a salvação da humanidade. Ele ressuscitou, ele está vivo, né? Então, nós devemos realmente espalhar essa boa nova para as outras pessoas, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11.
aconteceu que, apertando a multidão apertando a Jesus para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam levando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram, né? Então, no evangelho de hoje, né, atento às necessidades do povo, Deus, através de Jesus, chama homens e mulheres, né? Chama realmente para sermos pescadores de homens, né? Jesus, ele fala aqui, né? Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens, né? Então, Deus, através do seu Filho Jesus, nos chama para a missão, né? Ou seja, essa missão de anunciar o Evangelho, de levar a nova para as outras pessoas, né? Para que elas tenham, né? Para que elas saibam dessa boa nova e também espalhem isso para outras pessoas, né? Então, ele pede para que nós sejamos agora pescadores de homens, né? Que nós realmente possamos evangelizar aqueles que precisam, aqueles que necessitam ouvir essa boa nova do Evangelho, né? Do Cristo ressuscitado, né? E que cada vez mais pessoas possam realmente, né, estar em comunhão com Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até amanhã, se Deus quiser.